Então, vamos conversar um pouquinho sobre a economia globalizada, um pouco dos fatos que envolvem a nossa economia. Acho que, de antemão, para a gente poder entender um pouquinho a respeito da crise econômica, o Covid-19, o que está acontecendo nesse exato momento no mundo, a gente precisa entender um pouquinho das dinâmicas das economias no mundo, e aí a gente começa a entender a importância, né, dessa situação para esse cenário que a gente vive atualmente, né? Então, o que a gente tem aqui, inicialmente, que é muito importante? Primeiro, a gente fala dos Estados Unidos, né? É o país que mais demanda hoje, né? Produtos manufaturados, commodities no mundo, e é um dos mercados consumidores mais fortes da nossa economia mundial, e é o responsável também pelo desenvolvimento de grande parte das nossas tecnologias, né? Então, as ideias das tecnologias novas e surgimento, na maioria das vezes isso surge lá dos Estados Unidos, e aí ele pede, né, que essa construção, esse desenvolvimento, ele seja alocado em diversas localidades no mundo, né? Então, é a superpotência hoje mundial, economicamente falando. E o que acontece, obviamente, na economia norte-americana impacta as economias no mundo afora. A gente tem depois a China. Por muito tempo a China ela vinha num regime econômico fechado, então ela fazia trabalhos para o mundo inteiro, né, as produções e comercialização para o mundo inteiro, mas ela não surgia como uma potência mundial. E aí, com o passar das décadas, né, a economia chinesa ela foi se abrindo e o mundo foi descobrindo as possibilidades de produção em grande escala e desenvolvimento, porque a população chinesa é a maior população que a gente tem no mundo hoje, juntamente com a Índia. Então, é um mercado consumidor também muito próspero, principalmente de commodities, e a gente costuma classificar a China como um pátio industrial do mundo. Por que isso, né? Quando a gente fala da situação trabalhista na China, a gente sabe que o salário da China, né, é muito baixo, então, como a população também é muito grande, né, e precisa de trabalho e tudo mais, então são salários equiparados com a média salarial no mundo afora, mais baixa, né, no nosso mundo. E aí você consegue produzir grande quantidade de produtos a um custo muito baixo. Então, nas últimas décadas, principalmente na década de 90, início dos anos 2000, o mundo começou a levar as suas grandes indústrias para a China e começar a fazer as instalações dessas indústrias lá. E isso que é interessante, porque a gente viu, por exemplo, no próprio Estados Unidos levando as suas principais indústrias para a China. Então você começa a ver Apple, né, você começa a ver a própria Ford, GM, né, as indústrias tradicionais americanas, elas migrando o seu pátio industrial para a China e começando a produzir em larga escala lá. E isso também começa a acontecer com os países da Europa, de uma forma geral, né? Porque você pega a Alemanha, né, outros países, a própria Itália, França, Inglaterra, né, Espanha, começam a levar as suas indústrias para a China também, porque a produção lá é muito mais barata e você consegue produzir em grande escala para você fazer as exportações mundo afora, né? Então barateia muito o custo com relação a isso e aumenta a margem de lucro das empresas. Então a gente começa principalmente aqui no Brasil, a globalização ali pela década de 90, né, com a abertura do Brasil para os mercados internacionais. Isso começou lá com o governo do Fernando Collor de Mello, e aí depois foi se ampliando com o Fernando Henrique Cardoso, e a gente viu o Brasil aí começar a exportar bastante suas commodities, né, e a gente começou a despontar como um país de commodities mundo afora. Né? E quando você olha o mercado chinês, ele é o que mais consome no mundo inteiro as commodities de forma geral, seja para construção industrial e seja para consumo, né? Então a gente fala com commodities de consumo também, alimentação. A gente pega a União Europeia com o bloco
econômico deles, né? A zona do euro e tudo mais. A gente tem essa como uma terceira economia forte mundialmente, então a gente fala dos Estados Unidos, China e aí a União Europeia. E é um bloco econômico muito conciso, né? Então eles conseguiram, pelo tamanho territorial que eles apresentam, quer dizer, territorialmente a Europa é menor do que a China, menor do que os Estados Unidos e até menor do que o Brasil. Então essa necessidade, né, de convívio e relações muito próximas e fortes consolidaram como o bloco econômico mais importante no mundo hoje, né, em relações econômicas, sociais e políticas também, né? Então eles criaram essa proteção, né, esse bloco para agir em conjunto, obviamente, para crescerem junto e se manter, obviamente, em todos os aspectos juntos. A gente tem culturas diferentes dentro da Europa, mas se você for fazer uma visualização com relação à continental, né, a análise cultural continental, são muito próximos ali com relação às ideologias, né? E aí, a Europa, na verdade, ela está no centro ali do mundo, se a gente for colocar, né? A proximidade com a Ásia, a proximidade com a África, a proximidade com as Américas, as distâncias, né, não são tão grandes para alcançar todos os continentes, e aí o centro logístico europeu é muito importante para essa validação dos aspectos econômicos, né? Uma moeda forte, o euro, que é a moeda unificada dos países que pertencem a um bloco econômico, e aí a gente começa a perceber exatamente essa importância de uma forma geral, né? E depois a gente fala do Oriente Médio, e aí envolvendo ali o Oriente Médio, a gente tem os principais países asiáticos, né, a zona do Tigre Asiático também, e a Rússia, que compõe ali aquele lado mais oriental, né, da nossa economia mundial. E é importante a gente trabalhar isso porque a gente está vendo um crescimento muito grande, principalmente puxado ali pela China, né, nesses últimos anos. Então, economicamente falando, a Ásia antigamente não tinha um bloco forte, não representava muito a economia mundial, apesar do Japão, né, ser uma economia muito estável, mas um país muito pequeno para atender demandas mundiais. Né? Então, o Japão ele sempre dependeu de espaço para suas produções e o pátio japonês sempre foi ali entre as Coreias, né, e a China. Então, o Japão, por exemplo, tem uma economia muito dependente da produção chinesa, e não era muito forte, mas depois com a China começando a crescer, se despontar mundialmente, começou a fazer uma diferença muito grande aí do Tigre Asiático, do bloco do Tigre Asiático, economicamente falando, né? E a Rússia é uma economia independente, né? Ela joga, né, com a Europa, com os países europeus e ali os países asiáticos, né? Pelo regime que ela possui político, né? Então, ela faz boas relações, mas obviamente ela sempre protege muito bem os seus interesses e dos países em que ela possui uma aliança política muito forte, né? A economia russa também é uma economia muito forte, territorialmente é um país muito grande, né? De consumos também. A Rússia ela consegue produzir a maior parte daquilo que ela precisa em seu território mesmo. A gente fala de commodities em geral, tanto produtos industrializados. Ela faz aberturas, obviamente, em cima do espaço chinês, mas ela não é tão dependente desse espaço, né? E um dos principais produtos que são extraídos, commodities, né, extraídas e comercializadas pelos países da Ásia, principalmente Oriente Médio e Rússia, é o petróleo. Né? Então, são países fortes na extração de petróleo. A gente tem os Estados Unidos também que se desponta forte nisso, né? E aqui na América do Sul, Venezuela e Brasil, né, com grandes poços e capacidades de extração de petróleo, né, mais forte mesmo Oriente Médio, levando em consideração a produção de petróleo diária, né, e a Rússia também forte nessa extração. Né? E aí a gente trabalha economicamente ali, o que a gente está conversando é o ouro negro, que a gente chama, né? O petróleo é ouro negro, e
e a gente vê no cenário mundial exatamente essa dependência por esse tipo de commodity, né? Principalmente porque ela faz parte das commodities energéticas. Então, entre aspas, o petróleo, né, o combustível, move muito a indústria no mundo inteiro, né? E principalmente o comércio também, né? E aí a gente pode entrar na América Latina e na Ásia também, né, como celeiro do mundo. Então, os maiores produtores de commodities de consumo estão na América Latina e na Ásia. Estados Unidos faz muito, mas muito para consumo interno. Então, quando a gente pega a América Latina, envolvendo o Brasil, nós somos grandes exportadores de commodities alimentícios, né? Então, quando a gente fala de agropecuária, de pecuária, de agronegócios, né? Então nós somos fortes nisso e a gente exporta muito do que a gente produz para fora e manda muito disso para a Europa, para a América do Norte e principalmente para a Ásia, como o nosso principal consumidor o mercado chinês, né? Pela população mundial e pela necessidade de abastecimento dessa população, né? Que eles ainda também não têm a capacidade de serem autossuficientes nessa produção. Então, quando a gente fala de frango, né, quando a gente fala de porco, quando a gente fala de milho, soja, né, essas commodities, né, a gente pode dizer que o Brasil, por exemplo, exporta para a China em torno de 60% da sua produção. Né, e aí os outros 40% da exportação disso vai para Estados Unidos e Europa, né? Então, sendo consumidores aí, exportadores de grandeza, de segunda grandeza ou terceira grandeza, né, logo após a China. Então, isso é um pouco da economia. A gente tem uma interdependência muito grande entre as nações, e as nações no mundo inteiro têm uma dependência muito grande da China. Né? Então, contextualizando um pouquinho aqui agora com a nossa situação atual, que é a do Covid-19, a gente pode dizer o seguinte: ela desencadeou na China. Né? Wuhan foi a cidade onde a gente começou a ter os primeiros casos de Covid-19. Já se falam aí desde o ano passado, outubro, ou até antes, né? O início do contágio. E isso começou a disseminar no mundo. E como é que isso se alastrou de uma forma tão rápida pelo mundo afora, né? É simples, né? Os países eles precisam fazer negócios com a China, a maior consumidora e exportadora do mundo. Então as pessoas se deslocam para lá e os chineses se deslocam de lá, né? Para todas as nações. E aí se tem alguém contaminado, ele começa a contaminar o mundo inteiro com relação a isso. E economicamente, como é que a gente foi agravando essa crise a partir do Covid-19, né? Assim que os casos começaram a aumentar em grande proporção na China, esse movimento que a gente está fazendo hoje no nosso cenário nacional, a gente começou a fazer esse movimento também a partir do que a China começou a fazer lá, inicialmente. Então, quando a gente fala de isolamento social, quando a gente fala de políticas de contenção com relação à propagação do coronavírus, fechar comércio, fechar negócios, né, afastar as pessoas pelo isolamento, a gente começou a ver a China parar de importar as commodities e exportar os produtos industrializados. Então, isso começou a acontecer fortemente, né, nesse cenário tão forte iniciado na China. E aí a gente começa a ver o seguinte, né? A China ela para de consumir, então ela fala, bom, eu não vou assumir mais os contratos que eu tenho, porque a gente está tendo um problema, né, de saúde grande, né, aqui localmente falando, e aí eu não consigo produzir. As indústrias fecham, o comércio fecha, e aí esse consumo ele passa a ser prejudicado na China. A nossa avaliação desse cenário, a gente pode dizer o seguinte, que a China desencadeou isso economicamente. Então, quando ela parou de consumir e produzir, ela parou de importar e exportar. E aí os países começaram a ter esse problema com relação às vendas, principalmente as empresas, né, globalmente falando, né, não conseguem mais vender para a China. E como a gente estava falando no caso do Brasil, 60% das nossas commodities, né, são consumidas pela China. Então, quando ela começa a falar, não vou consumir, a gente vai fazer o isolamento social e parar as indústrias, então ela para de importar e a gente começa a encalhar os nossos produtos aqui no Brasil.
né? Esse é um exemplo, mas isso acontecendo de uma forma generalizada no mundo inteiro. Você imagina, por exemplo, as grandes indústrias, né, que têm seu pátio industrial na China parando de produzir na China. E você começa a desencadear uma crise econômica globalizada. E além disso, né, a relação interpessoal entre as pessoas, né, o relacionamento físico, presencial também, começou a fazer com que o contágio ele se propagasse para o mundo inteiro, né? Então eram pessoas que estavam em regiões contaminadas na China, que se contaminaram e voltaram para os seus países e começaram a levar também esse vírus para essas regiões. E aí isso começou a se propagar. Obviamente, pessoal, a Europa foi a primeira, né, a vir com grandes casos de contágio de coronavírus, né, nesse período de tempo, pela proximidade de relação. A gente viu ali o Oriente Médio, né, sofrendo um pouco com relação a contágios de coronavírus e também a Rússia, mas foram casos menores, né, mas a Europa alastrou muito mais rapidamente do que os outros países, principalmente na Itália, por relações de proximidade muito constantes ali com a China. Então a gente viu a Itália primeiro, né, sofrendo com essa relação, e depois os países ao entorno da Itália começaram a sofrer. Espanha, né, a gente viu, França, depois a própria Inglaterra. Então começou a disseminar de uma forma muito grande esses problemas, né? Então, economicamente a gente fala isso, né? As dependências dos países das economias, né, com relação à produção chinesa e consumo, e aí quando bloqueou lá, começou a bloquear o mundo inteiro. Bolsa de valores no mundo inteiro começou a cair, e isso começou a acontecer de uma forma muito rápida e veloz, né? E depois a gente vê, a União Europeia virou uma UTI do mundo, né? Os efeitos de lockdown começaram a ser muito fortes nas economias, principalmente na Itália e os outros países, depois começaram a fazer isso. Então a gente viu um cenário de UTI muito forte, e aí você começa a fechar, a parar comércios e indústrias na Europa. Aí isso atinge, obviamente, a América do Norte e a América Latina, né? Como a gente havia conversado, 40% das nossas exportações vão para a América do Norte e Europa. Então a Europa começa a sofrer, né, aquele efeito do coronavírus também, assim como a China, e aí a produção começa a ser afetada nesse sentido, e a comercialização mundial, e os casos começam a sair também da Europa e ir para a América do Norte e Brasil, né? Aí a gente começa a ver Estados Unidos, né? E a gente entende, né, os Estados Unidos como uma potência mundial, e tentando manter a sua economia forte, usam uma política de não trabalhar com isolamento social, tentam manter o comércio aberto, e a gente começa a ver que o coronavírus se alastra de uma forma muito grande nos Estados Unidos. Obviamente, os casos vão ser muito maiores nos Estados Unidos do que nos países da Europa, pelo tamanho e o continente, o tamanho desse país, né, com relação a espaço territorial. E aí, obviamente, você vai ter mais casos lá nos Estados Unidos do que você vai ter em qualquer outro país na Europa, né? Inclusive, comparativamente com a China, né? Começam as guerras. A gente vinha de uma guerra comercial antes do coronavírus entre Estados Unidos e China, né? Se vocês lembram disso, com relação a exatamente essa discussão da produção, né? Então, os Estados Unidos ele começa a entrar numa guerra comercial com a China pela produção, pelo crescimento muito acelerado da China, pelo desenvolvimento tecnológico da China. A China deixa de ser um país que copia produtos e passa a ser um país que produz novas tecnologias e começa a vender, né? Então, como a gente está falando de primeira e segunda economia mundial, sempre vai haver um atrito entre esses dois países, né? E aí com o coronavírus isso só intensificou. E aí a gente começa a ver os casos disseminarem muito forte nos Estados Unidos, e aí a guerra por insumos hospitalares. Então a gente está tendo casos aí de Estados Unidos comprar o máximo possível de equipamentos hospitalares para uso próprio, né? Então vocês estão vendo aí discussões, inclusive onde o Brasil se colocou também nessa posição em que fez importações de equipamentos e insumos materiais para contenção desse coronavírus aqui, principalmente em hospitais e tudo mais, e essas cargas sendo desviadas para os Estados Unidos para atender a demanda norte-americana, né? E o Donald Trump falando o seguinte: a minha preocupação é com o povo americano, então tudo que a gente produzir, a gente vai produzir para o povo americano, não para fora dos Estados Unidos.
né? E aí começa a criar esses impasses, né? Com relação à proteção do povo, né? Principalmente. A gente preocupado aqui, eles lá, todo mundo no mundo inteiro preocupado com isso, né? E aí a gente começa a entrar no Oriente Médio e na Rússia. Coloquei aqui que o Covid-19 ele começa a comer o preço do petróleo, então a briga começa a criar escalas grandes, né, em commodities, principalmente a commodity do petróleo. A gente vê uma produção mundial que não para, então a Petrobras não para de produzir, né, extrair barris de petróleo diariamente, e assim a Oriente Médio e Rússia. E aí o preço do petróleo, né, ele despenca de uma forma absurda, porque os estoques de petróleo no mundo eles crescem de uma forma absurda e a gente não está consumindo tanto os insumos do petróleo, principalmente os derivativos, né, que são combustível, gasolina e diesel. Se a gente está em isolamento, as indústrias fechadas, então a gente não está consumindo petróleo. E aumenta esse estoque de petróleo, há uma queda muito grande no preço, né, e aí a OPEP ela se organiza, né, que é o organismo mundial aí de discussões com relação à produção e preço de petróleo no mundo inteiro, né, age de uma forma a tentar reduzir essa produção, e aí a Rússia começa a criar um impasse com relação ao Oriente Médio, dizendo que ela não vai reduzir a sua produção de petróleo, ela vai manter, e o Oriente Médio também, e aí esse impasse só derruba o preço, né, e até que nas últimas semanas começaram algumas discussões e estão tratando esse assunto de uma forma mais delicada, para não afetar tantas economias, porque principalmente nos Estados Unidos, onde a dependência do petróleo é muito grande, né, isso afeta muito, né, preço dos produtos e tudo mais na economia norte-americana e global, obviamente, né, então tem que haver uma negociação com relação a isso, né, e todos colocam as cartas na mesa e discutem os prós e contras com relação a essa produção, né. E aí a gente aqui, né, na América Latina e na Ásia, principalmente, o nosso maior problema aqui é caixa. Vocês estão vendo aqui no Brasil, por exemplo, que o governo está tentando ao máximo possível disponibilizar recursos financeiros para a contenção do coronavírus, só que a gente começa a ver duas vertentes, né? E aí isso é interessante na discussão político-econômica. Quando a gente fala o que é mais importante, né? A contenção do coronavírus ou a manutenção do caixa, até onde o nosso governo tem recurso financeiro suficiente para sustentar um lockdown por mais de 2, 3 meses, né? A gente vê o governo tentando fazer um esforço danado, né, com relação à Previdência, redução dos custos da Previdência, e a gente estava estimando uma economia nos próximos 10 anos de 800 bilhões de reais com a Previdência, e aí agora se fala em gastos em torno de 800 bilhões de reais para a contenção do coronavírus, quer dizer, toda a economia que a gente ia fazer, a gente acaba tendo que modificar para a contenção do coronavírus. A questão toda é, se vocês forem fazer uma comparação dos Estados Unidos, por exemplo, que já queimou mais de 15 trilhões de reais, não de dólares, mas de reais, na economia para sustentar as empresas, tentar fazer a manutenção dos empregos, fazer com que as coisas funcionassem de uma forma mais adequada, a gente não tem caixa igual os Estados Unidos para fazer isso, né? Então lá eles conseguem, né, injetar recursos na economia. A gente está vendo esse mesmo movimento na Europa, né? Então os países da União Europeia fazem uma contenção organizada do coronavírus. Aí quem foi mais afetado, que a gente fala de Espanha e Itália, né, nessa semana passada, a União Europeia, né, os membros chefe da União Europeia, do bloco econômico da União Europeia, decidiram injetar aí 800, 900 bilhões de euros nas economias que estão sofrendo mais o impacto do coronavírus. A gente vê a Itália pulando e a Espanha também, dizendo que isso não é suficiente, pedindo se eles podem emitir títulos de dívida para tentar captar mais recursos para manter, né, a sua estrutura econômica. Então, assim, a discussão para a gente, né, se lá eles estão injetando trilhões e trilhões, né, e estão tendo problemas econômicos e ainda tendo que injetar mais, imagina a gente, né, que estamos num país territorialmente enorme, sofrendo a mesma situação, né? A nossa curva está em ascendente ainda, então a gente vê casos maiores ainda em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente não sabe quais são os estados que serão mais atingidos pelo coronavírus, mas essa curva ela tende a aumentar um pouco mais, né, intensificar.
mas esse overview foi mais a relação econômica e a relação do coronavírus, né, na nossa economia mundial. E aí a gente começa a pensar o seguinte: e agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Né, porque a gente tem reservas, né? Normalmente a gente pensa que as pessoas trabalham com algumas reservas econômicas e financeiras. Então, o viés que a gente trabalha é exatamente esse, né? O que fazer? Como que a gente trabalha com os nossos investimentos? Porque a gente entra num cenário muito interessante com relação às perspectivas daquilo que a gente tinha e o que a gente tem hoje, né? A gente fez modificações econômicas muito fortes antes do coronavírus aqui no Brasil, então o posicionamento foi um posicionamento para tentar acelerar economicamente o país. E aí, para a gente fazer a aceleração do país, a gente precisa dar condições de que as empresas e as pessoas consigam pegar crédito mais barato e maior volume, e aí injetar isso na economia. Então, o governo ele entra fazendo algumas políticas bem interessantes com relação a isso. A gente vinha de 2018 para cá, de problemas econômicos fortes, então a nossa taxa Selic, que é a taxa básica da nossa economia, ela atingia patamares de 13,5%, né? E foi caindo com o passar do tempo, né? Na medida que a gente foi tentando controlar um pouco mais a economia. E no último ano, em 2019, a gente conseguiu derrubar essa taxa a patamares históricos, né? Atingindo 4,25% ao ano. E nessa tentativa, a gente praticamente tornou os nossos investimentos em renda fixa desinteressantes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para aquele investidor que conseguia fazer uma construção patrimonial muito forte, né, com a renda fixa, ou seja, colocando capital em menos risco, né, e estava ganhando muito dinheiro com isso, ele deixou de ter rentabilidades interessantes com esses produtos da renda fixa. Isso é uma realidade, pessoal, que os países desenvolvidos, Estados Unidos, principalmente os países europeus, eles já vivem há algum tempo, né? São taxas de juros muito baixas, então se eles querem ganhar dinheiro, eles precisam ir para mercados externos, e aí buscar especulação em mercado externo. Porque lá a gente tem economias que são menos estáveis e as taxas de juros, principalmente na renda fixa daqueles países, elas são muito elevadas. E aí a gente consegue potencializar o ganho, né, de forma exponencial. E aí esse movimento começou a ficar um movimento não muito interessante para investidores aqui dentro e principalmente investidores de fora, né, que vinham aplicar a renda fixa aqui no Brasil. E a gente começa a ter um pouco de fuga, né, de capital estrangeiro do Brasil, buscando outras economias, e a gente começou a ter uma fuga de quem ia da renda fixa para a renda variável, né? Então a gente começa a perceber, né, uma desaceleração dos investimentos na renda fixa. Então, qual era o cenário antes? Né? Selic a 4,25% ao ano, a gente tinha produtos no CDB, né, girando em torno de 5,5% a 6% ao ano, levando em consideração aí, a taxa Selic, né, como base, não indexando, mas como base para esses produtos, né? Fundos de renda fixa também, oscilando entre 5,5% e 6% ao ano, e os produtos como LCI, LCA, RCI, RCA, na faixa de 4,75% para 5,5% ao ano de rentabilidade, né? Levando em consideração que CDB e fundos de renda fixa, normalmente você ainda tem que pagar o imposto de renda, né? E os produtos como LCI, LCA, RCI, RCA, eles já são isentos de imposto de renda, e por isso que eles têm uma taxa menor, né? E se a gente fizer a comparação depois dos outros produtos, a gente vai ver que todos eles caem para aquela faixa de 4,75% a 5,5% ao ano. Essa é uma situação antes. E aí a gente entra em situações emergenciais. O coronavírus chegou no Brasil, a economia fechando, né? E aí a gente precisa proteger economicamente as nossas empresas e indústrias no Brasil para que não quebre. Aí injetar recursos financeiros mais baratos para essas empresas é uma das prerrogativas, e a gente começa a ter, por exemplo, uma redução drástica da taxa Selic, que não era desejado pelo Banco Central, que ele falou que depois de 4,25 ele não ia reduzir mais do que isso, mas ele se vê obrigado a reduzir para 3,75, né, para facilitar crédito nesse momento que a gente tem baixa de produção, e a gente está aí com a próxima reunião do Banco Central, do Copom, na verdade, né? A próxima reunião do Copom, já sinalizando uma queda aí de aproximadamente mais meio ponto percentual, jogando para 3,25.
A gente viu na semana passada, por exemplo, os Estados Unidos jogar, o Fed, né, o Federal Reserve dos Estados Unidos, jogar a taxa para quase 0%, né, então facilitando mesmo o crédito, sem juros para as indústrias e população. E aí o Brasil se sente na obrigação de fazer isso também, né? Então, nessa queda, novamente os produtos de renda fixa eles começam a cair muito, né, o seu percentual, e aí vai tornando cada vez mais difícil, né, para o investidor buscar possibilidades de ganhos aí reais aplicando em produtos de renda fixa. Né, e aí esse é o cenário. E aí a gente começa então a fazer um salto para a renda variável. Né? Quando a gente começa a trabalhar com a renda variável, o que acontece? Antes do coronavírus, a gente vinha desde 2018, finalzinho, meados de 2018 até agora, 2020, a Bolsa de Valores batendo recorde, um recorde atrás do outro, né? Então, a pontuação do Ibov atingindo 119.643 pontos. Só para vocês terem noção, a gente estava em 2018 mais ou menos em 94, 95 mil pontos, então ela chegou quase a 120 mil pontos, então um recorde atrás do outro com relação à remuneração. Os produtos, né, das empresas, ações das empresas, né, listadas na Bolsa de Valores, tendo uma disparada aí de mais de 40% de valorização nesse meio tempo. Né, o comércio começa a agir de uma forma intensificada, então você vê empresas de varejo, né, crescendo muito e criando expansões, e aí o consumo no mundo inteiro de uma forma geral, e principalmente no país, acelerando sua economia, começa a crescer, e as empresas começam a ter mais lucros, trazem interesses, né, com relação a esse crescimento, né, o pagamento de dividendos, que é o que é interessante com relação a esse tipo de investimento, e aí as pessoas começam a migrar da renda fixa para a renda variável. O mais interessante disso é o seguinte, né, há uma movimentação muito grande, né, dessa migração da renda fixa para a renda variável, assim, espetacular nesse meio tempo, e também a gente tem que se atentar com relação ao preparo, ao conhecimento com relação a esses produtos da renda variável. Né? Esse é um assunto que depois a gente tem que tratar também, está aqui na nossa série, né, de webinars, mas é interessante como é que a gente faz para entender e se posicionar com relação aos investimentos em renda variável. Porque a grande diferença da renda fixa e variável é que a renda fixa, na maioria das vezes, os produtos você não perde o capital inicial investido. Então, o aporte que você fez, né, é muito difícil você perder em cima dele se você cumprir os prazos. Ok? Então você não perde o capital investido. Agora na renda variável não, né? Você pode colocar lá R$ 1 milhão e sair com R$ 10 no final, se aquela empresa quebrar e ela não conseguir mais gerar receita e tudo mais. Então você pode perder o capital aplicado, né? Inicialmente lá. Então você não tem garantias. E aí é esse o risco da renda variável. E é isso que é interessante. A gente tem o IFIX, que é o indicador do mercado imobiliário, né? Então ele também subiu muito, estava em 3.263 pontos na avaliação do indicador do IFIX. O dólar variando, né, 3,90 a R$ 4, né? Esse é do cenário, um pouco mais estável, algumas discussões com relação à volatilidade, mas é natural, o Banco Central permitindo a volatilidade maior, e a gente vê aí o petróleo, né? Então a gente vê o petróleo WTI, né, e o Brent, são duas composições, né? O WTI é o petróleo mais comercializado no mundo, e o Brent é um petróleo mais leve, com menos enxofre, né? Então, para você fazer a filtragem, o tratamento dele é mais simples e um pouquinho mais caro, né? O que aconteceu com o coronavírus? Então, a gente viu a Bolsa de Valores despencar em praticamente 2, 3 meses, de 120 mil pontos para metade, né? 61.690 foi a pontuação que atingiu, né, os indicadores. Então a gente viu empresas aí caindo mais de 40%, 50%, 60% o valor da ação no mercado. E lembrando que essa queda é exatamente por conta dos dividendos e da lucratividade que a empresa poderia passar no futuro e, obviamente, o preço da ação. Né? Se tem um cenário de crise, há uma fuga desse capital. E aí, para onde o pessoal começa a movimentar os investimentos em ações, esse movimento começa a ir para o dólar. Né? Então, a gente vê dólar e ouro na movimentação começar a subir um pouco mais,
porque quando a economia ela fica instável, aí a gente tem a desvalorização da moeda perante ao dólar, que é a economia mais forte, né? Então você começa a fazer uma proteção do seu capital na desvalorização do real. Então é um movimento muito forte e é comum isso acontecer. Quem faz investimentos aí na bolsa sentiu que a economia ela não vai aguentar correr para o dólar, porque o dólar vai dar o suporte para isso. Então a gente viu o dólar bater recordes também, nunca antes alcançados. Então chegou a valer R$ 5,36, 37 centavos o valor do dólar, e aí a nossa taxa cambial, e a gente vê fundos imobiliários tendo quedas absurdas, apesar de o lastro, na maioria deles, serem produtos, serem bens tangíveis, né, imóveis, sofreram muito com esse abatimento, né, e aí você vê ele saindo de 3.263 pontos para 1.800, quer dizer, também quase caindo pela metade aí, o valor dos seus produtos, né? Tem um pouquinho mais de solidez na renda imobiliária e um pouquinho menos a liquidez, né? A solidez na bolsa de valores, obviamente, mas mesmo assim até o imobiliário não conseguiu suportar essas quedas, né? Então, a grande incógnita que fica é o seguinte: o que é interessante, para onde é interessante, né? Como é que ficam os investimentos nesse período de tempo, né? A princípio, pessoal, quem estava posicionado em renda fixa vai sofrer com a renda fixa, porque essa queda na taxa de juros Selic, né, ela é importante, ela é o parâmetro, é o benchmark dos investimentos da renda fixa, todos eles vão cair, né, então você não vai ter ali uma possibilidade de ganho significativo, valorização significativa, né, do seu investimento, e a Bolsa de Valores ela está sofrendo esse impacto muito grande com relação às discussões econômicas, e aí quem se posicionou no mercado de ações nesse período antes da crise, viu aí seu patrimônio, né, a gente costuma dizer derreter, em quase 50%, se não 50%, e aí quem entrou vai ter que esperar, não vai ter saída muito com relação a esses produtos, né? Se você sair, você vai assumir essa perda, né? E você ficando, você vai ter que esperar a economia voltar, quer dizer, esse cenário do coronavírus ele voltar. Então, assim, para quem tem recursos financeiros, existem grandes oportunidades agora, tanto na renda variável, né, para investimentos, assim como alguns produtos também na própria renda fixa, que estão com os valores meio que apertados, né? E esses recursos eles são necessários. Então a gente vai começar a ver umas movimentações que são bem interessantes, né? Compartilhando com vocês aqui algumas janelas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de investimentos em renda fixa, né? Quais são as janelas que a gente vai ter? Principalmente as empresas que vão precisar de recursos financeiros, elas vão começar a soltar os produtos que a gente chama de debêntures, né? Que são as dívidas que elas possuem e elas pegando recurso para financiar suas dívidas. Aí você começa a ver taxas aqui, tá vendo? De 6,75% ao ano, mais o IPCA, né, que está na faixa de 2% e 8%, né? E vocês estão vendo produtos que são indexados até, por exemplo, vencimento em 2026, isentos de imposto de renda. Ó. A gente tem, então, por exemplo, aqui, né, a Agro12, né, ela é uma concessionária de Guarulhos, então ela trabalha, obviamente, em São Paulo, fazendo movimentações de seus produtos, né, uma indústria voltada a serviços e produção também, em Guarulhos, já jogando a sua dívida financiando a sua dívida, né, no longo prazo. Então isso é bem interessante, tá vendo? Ó, são produtos interessantes com relação à renda fixa. Existem outras debêntures com valores menores, depende da empresa. É interessante sempre que antes de você adquirir produtos dessas modalidades, vocês façam uma análise com relação à própria empresa, né, as garantias que elas podem te dar com relação aos investimentos lá na frente, né? Então vocês estão vendo que são produtos lastreados ao IPCA com uma porcentagem fixa de rentabilidade. A gente está falando de 3,25 na Selic, ó. Você tem fixo 4,30, por exemplo, em debêntures da própria Petrobras, está vendo? Mais o IPCA.
está mais interessante, e eles estão tendo esse valor porque são títulos de dívida que essas empresas possuem e elas precisam se financiar nesse momento de crise, né? Então isso faz com que elas aumentem essa taxa pré-fixada aqui e disponibilizem esse aumento para o mercado. Então isso é um potencial interessante, né? E aí, só em comparação para vocês verem o título do governo, né? A gente tem o Tesouro direto, você pega o pré-fixado a 7,82, mas com vencimento para 2031, né? E você vai pegar lá, por exemplo, os indexados ao IPCA, igual a gente viu, que esses produtos indexados ao IPCA, a gente pega aqui, quer ver, o 2035, 2045, dando os mesmos 4,5%, tá vendo? Mais IPCA, só que com o imposto de renda ainda incidente sobre essa valorização, esse ganho de capital que você tem. Então, assim, essas taxas pré-fixadas aqui, elas subiram em decorrência da crise e pode ser uma oportunidade futura, né, com relação a quem não pretende colocar o seu dinheiro em investimentos de renda variável, arriscar, né? E aí, para quem pretende ir para uma renda variável, aí mercado de ações, é interessante fazer análise fundamentalista com relação aos investimentos que vocês pretendem fazer. Comprar ações é importante, é interessante. No posicionamento, o valor das ações das empresas ainda estão muito baixos, né? Mas ainda tem um risco de essa crise ela se manter por mais tempo, né? Então isso é importante a gente também considerar, ok? É importante eu colocar para vocês que a gente vai ter mais 2 séries, essa webinar que eu estou fazendo com vocês, ela vai seguir 3 episódios, né? Essa webinar de hoje eu falei mais de como ficam os investimentos com relação à crise. Então vocês viram aí os investimentos, eles sofreram impactos muito grandes, né? E esse reposicionamento ele vai ser importante daqui para frente. Na sexta-feira agora às 10 horas da manhã a gente vai ter mais um episódio que a gente vai falar assim, como se preparar para investir depois da crise. Aí eu vou entrar um pouquinho mais nesse finalzinho da apresentação que eu estava fazendo hoje para vocês. Um pouco mais desse posicionamento que a gente pode criar com os nossos investimentos, né? Quais são essas oportunidades que a gente pode trazer daqui para frente, em cima desse cenário que eu mostrei para vocês econômico, né? E na terça-feira da semana que vem, a gente tem um terceiro episódio, existe planejamento financeiro para investir na crise, né? E existe esse planejamento financeiro, então terça-feira da semana que vem tem um terceiro episódio, e aí a gente vai mostrar como é que a gente faz um planejamento, como é que a gente constrói, obviamente, essa estrutura de investimentos daqui para frente, no momento em que a gente está vivendo uma crise e aí a gente quer se planejar para depois dela também, né, e trazer retornos que possam ser interessantes para o nosso patrimônio. E aí é o que a gente começa a trabalhar de construção patrimonial. Então, quem está conseguindo, né, manter os seus recursos financeiros e tendo a possibilidade de realizar algum tipo de investimento, guardar algum recurso financeiro, como que a gente deve fazer isso de uma forma bem organizada, estruturada, planejando isso para que dê certo e que a gente aproveite esses impactos econômicos que eles acontecem periodicamente, mas com um espaço de tempo considerável, para que a gente consiga fazer uma alocação de recurso, né, que a gente considere diversificada, estável, que sofra menos impactos em crises futuras, mas que a gente consiga aproveitar esses momentos para melhorar e impulsionar os nossos investimentos e retornos daqui para frente. Legal? Então, por hoje, a gente fica aqui, vou abrir agora para perguntas. Tigra está com uma pergunta, ela pergunta o seguinte, entre debêntures e tesouro direto, qual seria o melhor? Tigra, são 2 produtos diferentes, né? O que a gente costuma levar em consideração é o risco, né? A gente sempre fala que o risco ele é um dos fatores mais importantes com relação à sua decisão. As debêntures, elas estão lastreadas em empresas, né? Então você viu debêntures, por exemplo, lá da Petrobras, ela está baseada na Petrobras. Ela não é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, esse investimento, então ele não tem proteção nenhuma com relação ao governo, ele está todo lastreado na garantia da empresa, ok? Por isso que você vê que, por exemplo, as debêntures elas têm uma porcentagem maior e normalmente elas são isentas de imposto de renda
pelo risco que elas te oferecem. Aí você tem que levar em consideração o seguinte: qual é a probabilidade de uma Petrobras quebrar? E se ela vem a quebrar, será que não tem outras empresas que podem comprar a Petrobras? Lembrando que sempre que uma empresa ela compra outra, ela assume todas as carteiras, né, de dívidas que essa empresa ela possui, ok? Então, assim, a debênture ela vai te dar mais rentabilidade e você vai levar em consideração apenas a empresa. Se você se sentir segura na empresa que você vai comprar, com relação ao futuro dela, então ela vai ser uma opção interessante para você, mais rentável do que o título do Tesouro, né? O Tesouro ele é todo lastreado na economia do país, né? Então é o governo pegando dinheiro emprestado com você. E aí, por que ele remunera um pouco menos, né? E ele te traz mais garantia? Porque a gente costuma dizer o seguinte: antes de um governo quebrar, todas as empresas desse governo vão quebrar primeiro. Então, quem vai quebrar primeiro, Petrobras ou o governo? Aí você vai falar, Petrobras, obviamente, é que vai quebrar primeiro. E o governo quebra depois. O governo ele pode até ficar inadimplente com você, né, que é o que a gente chama de calote, mas esse é o extremo do extremo. E aí, se isso acontecer, todas as empresas já vão ter quebradas. É mais fácil o governo voltar, e quando ele voltar e for emprestar dinheiro de novo para a população, ele ter que arcar com os títulos de dívida que ele possuía anteriormente, do que uma empresa igual a Petrobras quebrar e depois ela abrir um outro nome, um outro CNPJ e voltar e não te pagar. Legal? Então, essa é a diferença, é o risco. Aí, melhor, se você fala em relação à rentabilidade, obviamente a debênture é melhor. Agora, se você fala com proteção e garantia, o governo ele é mais protegido e garantido do que a empresa. Mas você tem que ver se, nesse cenário, por exemplo, você acredita que uma Petrobras ela quebraria ou não. Aí essa é uma análise, uma decisão que você tem que fazer. Legal? Diante daquilo que você está avaliando aí, dessa evolução do mercado, você acha que o investimento ainda no dólar é viável nesse momento? Você acha que ainda vai ter alta do dólar? O dólar hoje bateu 5,17. Você acha que vai crescer ainda? Como é que você avalia esse cenário aí? Hein, Heller? Essa é uma pergunta do milhão, que a gente costuma dizer, né? É por isso que eu Assim, estou perguntando mesmo. você falar em câmbio é uma coisa que não é muito simples, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte: o governo ele tem uma participação muito grande com relação ao controle da taxa cambial, né? A gente viu, por exemplo, que quando ele foi batendo lá 4,70, 4,80, atingindo R$ 5, ele pegou uma reserva enorme, né, de dólares que ele tinha e despejou a economia para segurar o avanço do dólar. Eu acho muito difícil o governo fazer isso agora, né? E a gente tem uma situação que é muito interessante, porque a variação cambial ela é mais interna. Então, a economia do Brasil frente à economia global. Então, o que acontece aqui internamente é que vai influenciar no câmbio. A gente tem dois cenários. Um deles é um cenário que ele está mais próximo ao que a gente tem de visível, né, a curto prazo. Estão dizendo que a onda do coronavírus ela vem por agora, né, vai impactar mais as economias e principalmente dos estados, né? E se a gente começar a fazer mais lockdown, fechar mais economia, possivelmente a gente vai ter uma escalada nessa cotação do dólar, né, no curto prazo, porque se a gente fecha as empresas, não produz, não vende, né, e não melhora essa nossa balança comercial, aí tem uma possibilidade de subir. E a outra vertente que vem os casos estão começando a reduzir, né, estão entrando com algumas formas paliativas para controle do coronavírus, né, e aí isso não vai atingir patamares tão absurdos como é o que a gente faz em comparação com a curva na Itália, nos Estados Unidos e na Espanha de infecção do coronavírus. Então, se a gente começar a ter quedas com relação a isso, né, e abrir um pouco mais a nossa economia, possivelmente esse dólar ele vai sofrer queda. Aí a gente está numa encruzilhada, né? Para quem investe em dólar aí, está querendo colocar o seu capital em dólar, a encruzilhada é exatamente essa, né? O futuro piora ou melhora? E aí a gente costuma dizer que é uma análise que você vai fazer, você vai ver economistas falando dos dois lados, né? Então é um posicionamento aí mais difícil da gente pensar nesse momento.
eu não particularmente me posicionaria no dólar nesse momento. Eu acho que esse momento é um momento de você fazer uma diversificação no mercado de ações. É pegar empresas com uma boa carteira de investimentos aí, bem diversificada, e começar a se posicionar ali dentro de uma forma bem conservadora dentro da renda variável, né? Mas abrindo possibilidades de você aproveitar depois, o momento depois do coronavírus, né? A gente está tendo empresas aí que, a gente falou do PL dessas empresas, ele foi assim, muito afetado, né? Então, a gente está querendo dizer que o preço da ação caiu tanto que não reflete a realidade da empresa, porque o mercado de ações é um mercado especulativo, é o que o mercado sente com relação às empresas. Então, a gente tem empresas que continuam operando e crescendo, né, mesmo nesse cenário de coronavírus, e que o preço da ação caiu muito porque medo do investidor e já sair e se posicionar fora do mercado de ações. Na hora que a economia ela começar a se estabilizar, essas ações vão ter que retornar aos seus valores normais. Aí a gente não sabe dizer quanto tempo isso vai levar, mas você pode se posicionar de uma forma bem inteligente nesse mercado agora para aproveitar depois esse crescimento. Ainda pode ter baixas, mas é mais fácil. Eu acredito que o dólar a 5,17, 5,18, que a gente estava vendo por agora, ele não vai se sustentar nesse patamar por muito tempo, né? Ele pode até subir mais um pouco, mas acredito que com a estabilidade econômica mundial depois ele volte a desacelerar, ele volte a cair um pouco mais, né? Então, a minha ideia aí, o meu ponto de vista, tá, Era? Com relação Não, a... perfeito. Eu adorei também ouvir, até porque o meu problema não é investir, o problema é dívida em dólar. não. Aí, de repente, alguns posicionamentos de proteção, tá? É interessante você buscar fazer uns hedgings aí, umas ferramentas de proteção com relação ao dólar. E caso ele dispare um pouco mais, você consegue segurar essa ponta aí, né? Beleza, valeu. Beleza. A Denise perguntou ali em cima também, mas se a pessoa tem muitos investimentos, o melhor seria guardar e não vender, certo? Denise, perfeito. Se você tem investimentos em ações, o momento não é vender. Eu costumo dizer que o momento agora é você aumentar a sua posição nas ações que você possui. Se você tiver condição de fazer isso, aumente a posição, porque você vai ter mais ações para ganhar mais dividendos lá na frente, mas sair de jeito nenhum, senão você assume o prejuízo todinho, né? E como eu falei, esse mercado é cíclico. Um momento ele vai recuperar esses valores e você vai conseguir lá na frente também obter ganhos com isso, né? A Taiga perguntou de novo, é melhor manter a posição na Bovespa ou zerar, investir em dólar, que estão em alta, né? De novo, né, Taiga, aqui a gente conversou com o professor Alessandro Heller, a gente não sabe até onde o dólar ele vai continuar subindo ou caindo, e quem tem posições em ações e produtos no Ibovespa, não sair. Eu acho que o interessante é manter e talvez aumentar o posicionamento nessas empresas que você já fez a sua diversificação, né? Cristiano está perguntando, empresas ligadas aos setores de agronegócio e alimentação são boas opções de investimento na Bolsa, dado o cenário do Covid? Cristiano, no meu ponto de vista particular, são empresas que eu não faço investimento nesse momento da crise, né? Por que não? Porque são empresas mais suscetíveis à falência. Se isso se estender por mais 2 ou 3 meses, é muito difícil você ver essas empresas se sustentarem, né? Você pega, por exemplo, a Via Varejo, ela não é do agronegócio, mas você pega a BR Foods, né? E outras empresas ligadas a commodities do agronegócio, né? Se elas não conseguirem vender o que elas têm em estoque agora, o estoque delas são de produtos perecíveis. Aí qual é o problema? Eles vão estragar e vai ter que jogar isso tudo fora. E aí toda a dívida nessa produção, nessa colheita e tudo mais, vai ser totalmente perdida. E aí a quantidade de dívida vai ser tão grande, o volume financeiro de dívida, que ela pode ser um investimento interessante com relação ao preço da ação agora, mas ela vai demorar muito mais tempo para se recuperar na recuperação da economia, né? Então, ela vai ter que pagar muita dívida e produzir muito para começar a pagar essas dívidas dali para frente. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não entraria. E se você me perguntar onde seria interessante de cenário agora, eu acho que empresas voltado à infraestrutura, saneamento básico, infraestrutura e principalmente as financeiras,
no meu ponto de vista, elas são mais interessantes para investimento, porque você pega Paulo Guedes, por exemplo, falando em todas as lives na televisão, que na hora de a gente pensar em recuperação econômica após a crise, o governo ele vai investir bastante nas empresas que vão se posicionar na infraestrutura do país, porque a gente precisa fazer a economia crescer, o país crescer, para que a gente recupere, né, os nossos status econômicos alcançados anteriormente. Então, eu preciso melhorar a infraestrutura. E aí, são empresas que você vai ver mais para frente nas próximas webinars. Eu vou mostrar para vocês graficamente isso, né, como é que essas empresas elas estão, como foi o abalo delas, e aí como que pode ser o potencial de retorno daqui para frente. Então, isso seria bem interessante levar em consideração, tá? A ideia é essa, né? Eu montei 3 episódios para a gente discutir esses assuntos, mas caso vocês tenham interesse, a gente pode buscar outros temas mais para frente voltados aos investimentos, e aí trazer isso para a gente discutir e abordar em próximos episódios, né? A gente pode continuar a economia Covid-19 e abrir séries de novos episódios, caso vocês tenham interesse. Aí eu peço que lá no canal, principalmente no YouTube, onde vocês forem assistir e discutir, coloquem lá nos comentários quais os temas que vocês gostariam que a gente abordasse nas próximas, né? Teve só mais uma pergunta aqui do Diego Rigo, que ele colocou o seguinte: tenho ações na Magazine Luiza e vejo que ela está com alta variação após o Covid. Porém, em histórico anterior, é uma ação que tende a subir de forma variável. Seria interessante resgatar? Diego, novamente, eu acho que não. Mantém. O que você tem em posicionamento nessa fase agora, é interessante você manter o seu posicionamento. Não acho interessante você sair do que você tem na renda variável agora, porque você pode correr o risco aí de assumir um prejuízo, e a gente não sabe, daqui a 1, 2 meses ele volta ao patamar anterior e assume até uma posição de alta maior, de valorização do seu posicionamento anterior, e você vai falar, caramba, eu saí de uma forma totalmente adversa daquilo que a maioria dos economistas e investidores experientes, analistas, eles falam, né? Momento de crise é momento de você ficar e comprar mais. Momento de alta é o momento que você assume, né, seus ganhos e coloca no bolso. Então, a gente nunca vende na crise e nunca compra na alta. Então, essa é a avaliação que a gente fala de mercado financeiro, né? Faça sempre ao contrário. Você está na crise, está comprado, compra mais. Legal? Não deixe de fazer isso. Essa é a avaliação aí que a gente pode fazer com relação aos investimentos. Tome cuidado só nisso. Legal? Valeu, pessoal. Bom dia. Coloco para vocês. Sávio está perguntando recomendação de livro aqui que aprenda a investir. Sávio, vou ver se eu coloco para vocês, trago na próxima webinar algumas recomendações de alguns livros interessantes para aprender com relação a isso. E o mais importante, pessoal, é a gente aprender a analisar empresas. Eu acho que quem quer ir para o mercado de ações tem que aprender a ler as empresas, né, entender o que essas empresas, como elas se posicionam, o que elas estão fazendo, e aí dessa forma a gente poder alavancar e construir uma carteira de investimentos mais estável e coerente aí, que fure essas crises todas que apareçam aí, né? Legal, Rodrigo, isso é bem lembrado também. Ele está falando que lá na B3, no site da Bolsa de Valores, tem uma área educacional. Isso, pode acessar lá também. E depois eu vou dar algumas recomendações para vocês também com relação a análises e tudo mais, onde pegar informações e basear aí o posicionamento de vocês. Obrigado pela participação.